Sejam bem-vindos ao Abave Talk. Meu nome é Najib, sou aluno do SESC Rio e voluntário na ABEV Expo 2025. Gostaria de convidar ao palco, que já estão aqui, os senhores João Gomes, Osíris Marques e Otávio Leite, trazendo o tema Apresentação, Pesquisa e FEC Comércio. Descobrindo o Rio, impressões e tendências do turismo, um olhar dos turistas nacionais e internacionais. Professor Osiris. Olá, pessoal. Boa noite já, né? Boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui com o João, nosso querido Otávio também, para a gente poder ouvir aí, né, essa pesquisa que o PEC fez junto com a FEComércio sobre as impressões, né, de turistas nacionais e internacionais. Então, vou passar a palavra logo para vocês, que o nosso tempo é curto, né? Para a gente ouvir vocês aí com os resultados da pesquisa. Muito boa noite a todas e todos. Só me apresentando, Otávio Leite, sou consultor da presidência da FEComércio e trabalho também ao lado do IFEC em iniciativas que buscam extrair dados primários importantes que hão de ser úteis para a formulação de políticas públicas. Me apresentando. Nosso diretor, João Gomes. Muito boa noite, João Gomes, diretor do Instituto FEComércio do Rio de Janeiro. Prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco da pesquisa, que hoje já foi divulgada aí na sua parte no Globo e outros veículos de informação, e hoje nós damos aqui em primeira mão na sua totalidade. Demos? Vamos passar a pesquisa. Eu vou ficar em pé, ficar mais fácil para vocês visualizarem. Atenção, podemos? Vamos lá. Essa é uma pesquisa, na verdade, mais uma pesquisa que o IFEC vem realizando com este propósito de obter informações preciosas que nos ajudem a compreender a evolução do turismo no Rio de Janeiro na ótica do turista, seja ele nacional ou internacional. Essa pesquisa ela saiu do forno há pouco. O IFEC se esmerou em providenciar a tabulação a tempo da nossa ABAV. Então, vocês estão assistindo, obtendo informações em primeiríssima mão. Vamos lá. Panorama turístico, turismo doméstico e internacional. A pesquisa foi realizada numa amostra de 1.082 participantes, nacionais e internacionais. Entrevistas face a face. Ou seja, uma amostra importante, com o objetivo de entender a motivação do turista em escolher o estado do Rio de Janeiro, avaliar seu nível de satisfação e o impacto econômico da presença desses visitantes no nosso território. O perfil dos participantes obedeceu a uma estratificação socioeconômica, mas, essencialmente, é preciso vocês terem como pressuposto desse trabalho a lembrança de que esses entrevistados estavam ou no Pão de Açúcar ou no Corcovado. Eram essencialmente turistas, ou seja, vamos na fonte mais preciosa para indagar aquelas questões que nos chamam a preocupação e precisamos obter dados. 54% dos entrevistados foram estrangeiros e os demais brasileiros que residem no Brasil e 4% brasileiros que moram no exterior estavam por lá. E o IFEC conseguiu detectar esse conteúdo. Vamos? Bom, estados de residência dos turistas, São Paulo 26%, Pernambuco, Minas, Ceará. Ou seja, isso aqui traduz aquilo que vimos falando de alguma maneira, a FEComércio, que o Rio de Janeiro tem um ativo imaterial que eu diria é uma espécie de ser uma espécie de
desejo do consumo do brasileiro. Qualquer brasileiro, em qualquer canto do Brasil, quer vir ao Rio de Janeiro. Então, essa foi a estratificação. Quanto aos estrangeiros, né, a maioria das Américas e Europa. Ásia, África, Oceania são mais residuais. Nas Américas, aqui nós estamos incorporando também o norte-americano, mas é certo que a grande maioria vem da América do Sul, né, uma parte da América do Norte e a Europa até se saiu com uma bela de uma presença. Próximo. Logo de cara, o objetivo da pesquisa era entender e se incorporar a essa diretriz, esse aspecto, eu diria que mandatório nos tempos presentes. E a questão da sustentabilidade. E importância de hotéis sustentáveis na viagem, nível de importância, ou seja, 72% consideram muito importante ou importante ter opções de hotéis sustentáveis. Então, na percepção do turista, essa foi a nossa preocupação. Você já se interessa ao definir o seu destino e a sua hospedagem, levando em consideração compromissos que aquele estabelecimento possui com sustentabilidade, com o meio ambiente? 72%, sendo que esses consideram muito importante ou importante. Próximo. À disposição a pagar. Assim, esse é um dado que o João complementa. Sendo certo que 76% de todos os entrevistados afirmaram que estariam predispostos a pagar mais caso o hotel oferecesse esses serviços e demonstrasse na prática o compromisso com a sustentabilidade. Bom, então, para os estrangeiros, 74%, para os brasileiros, 73%. Isso mostra um nível de conscientização relativamente a essa pauta. No planejamento de viagem, buscou alguma opção de hotel sustentável? Né? Enfim, embora, esse é um dado interessante, professor Osiris, que embora ele expressasse naquela indagação preliminar que é algo que interessa, que acha importante, etc., etc., mas ainda assim a taxa de buscar, de prospectar através das ferramentas se existe aquele compromisso ou não, é uma taxa ainda pequena, né? Acho que o dado interessante para falar é que a disposição para pagar mostra que tem uma propensão a ter um campo muito grande para os hotéis explorar, e aquele que tiver posicionado desta maneira vai ter um diferencial. Ou seja, essa é a mensagem final. É a mensagem para a oferta, para a hotelaria. Tenha compromisso, mostre que o público consumidor considera isso e até topa pagar mais por isso. Bom, evidente, estávamos em dois eixos importantes, masters do nosso território, Pão de Açúcar, Corcovado, enfim, 85% lazer, negócios, trabalhos, etc. Olha só, reservaram em média. E aí, esse é um dado que a gente está, assim, como um objeto de investigação adicional, vendo qual o caminho para a gente avançar nessa perspectiva. Porque há um fenômeno que é próprio de comportamento corporativo em nível planetário, de que as instituições têm também oferecido aos seus colaboradores, quando viajam a trabalho, um tempinho a mais para que lhes seja proporcionado também o lazer. É o business com o leisure, né? É o bleisure que se fala ao nível europeu. E aí, uma perguntinha de prospecção sobre esse ponto é quanto tempo você reservou para lazer e visitação a pontos turísticos, independentemente, se veio para algum evento de natureza mais direta, específica. Próximo. E aqui, com relação a turismo de negócio, mesmo sendo 5%, quando a gente extrapola isso para o número de visitantes no Rio de Janeiro, a gente está falando no total de 2 milhões, vamos colocar assim na média que seja sendo, acredito que possa até ultrapassar esse valor, a gente está falando de 5% em cima de 2 milhões, ou seja, 100 mil pessoas que a gente observou aqui, vêm para o turismo de negócio, mesmo estando nesse período de lazer.
Então, existe um potencial a ser explorado, fica essa provocação dessa pesquisa, que não foi direcionada para o negócio, mas que tem um potencial muito grande também no Rio de Janeiro. É isso. Quem vem trabalhar, tira uma casquinha e vai visitar ponto turístico. Bom, perguntado ao visitante, você foi influenciado a visitar a cidade? 71% não. A leitura que se tem é que isso mostra a consolidação do destino. O Rio de Janeiro tem uma visibilidade em termos do Brasil da forma que eu expressei, objeto de desejo de consumo. E é, ao nível internacional, a face mais explícita do Brasil no exterior. Mas 28 disseram que foram influenciados. Quem te influenciou? Olha o Instagram em primeiro, amigos familiares 7%, TikTok 2% e influencers. Olha os influencers aqui, eles existem e tal. Às vezes se tem uma dimensão maior. A pesquisa mostrou isso, né? A gente sabe que os meios de hospedagem, enfim, os serviços turísticos, a oferta turística, muitas vezes usa o influencer. Mas estão aí. Esse é um dado interessante, né? Bom, você veio, você aqui está, você planejou sua viagem, quanto tempo de antecedência? 76%, um mês ou mais. Mas olha, menos de um mês, ou em cima da hora, deu 21,8%. Ou seja, de cada 10 pessoas, 2 e um pouquinho decidiram ali no final, né, naquele mês que antecedeu a viagem. Certamente pagou mais caro na aeronave, porque, enfim, se você compra em cima da hora, todo mundo sabe, é muito mais caro. Bom, a caracterização da viagem ao Rio de Janeiro, avião 88%, ônibus 6,3%. Atenção, dos que estavam, volto a sublinhar, no Rio, no Pão de Açúcar, Corcovado, 12% vieram de ônibus. Vieram de ônibus. Então, o turismo rodoviário tem relevância. E o brasileiro, 10% vieram de automóvel, né? Esse é um dado importante. Os estrangeiros, 96%, porque ali tem um residual de ônibus estrangeiro, é alguma coisa de Argentina, Paraguai, etc, etc. Já visitou o Rio de Janeiro, esse é um dado muito interessante, muito interessante. Já visitaram o Rio de Janeiro, tem até a sequência histórica que o IFEC organizou, 44%, 43%, 36% sim. Ou seja, 21% dos estrangeiros já visitaram o Rio de Janeiro, desses que estavam lá. Ou seja, 80% estão vindo pela primeira vez. Isso mostra a capacidade de captação, de interesse, de deslocamento. Não sei se o João teria algo a acrescentar Então, nesse aspecto. o detalhe é a abertura. São 63,8% que não visitaram. E quando a gente pega para ver a abertura de brasileiros e estrangeiros, quem não visitou, 80% dos estrangeiros não visitaram o Rio. Então, é um público estrangeiro novo. Então, de novo, o Rio de Janeiro vem ganhando tração, vem ganhando musculatura, e tem muita gente que está indo, está fazendo boca a boca, aquela questão do Instagram, de ver as informações, mas a questão depois que a gente vai ver, quando falar de segurança, etc., o boca a boca é muito importante, e estão indo e estão trazendo de volta, porque a gente também tem um indicador, o NPS, que a gente vai falar, de promotores e detratores, é muito importante, porque eles estão trazendo turistas para o Rio de Janeiro, e a prova aqui foi esses turistas novos de estrangeiros. Seguindo. Pernoite no estado, uma média de 7 noites, né? Os estrangeiros, 8, os brasileiros, 6. Esses 7 noites bate com a série de informações históricas, 7, 8, por aí vai. Naturalmente, as longas distâncias são viagens que, em geral, significam uma semana, 10 dias e por aí vai. Pernoite no estado, em dias, aí nós desdobramos um pouco mais, de 1 a 7 dias, quase 80%. Atenção, realidade, Brasil e planetária. Sim, local de pernoite, hotel, 55%. Já foi 66, 60, 65.
23, 24, 25. 55% hospedaram-se em hotel. 31% em imóvel ou quarto alugado via plataforma digital, Airbnb. Ou seja, Airbnb, nesse público turista, na veia, número de amostra muito significativo, ou seja, permite uma inferência significativa, uma contextualização científica sólida, mostra que 31%. Professor Osiris. Não, eu acho que esse dado é muito interessante, porque a gente tem uma situação ali de uma queda, né, da participação do hotel, de 66 para 55, ao mesmo tempo em que o Airbnb, imóveis alugados, ele cresce muito mais. Ou seja, o Airbnb cresce, mas a revelia do hotel. A gente tem uma perda de espaço do hotel, mas que não é totalmente culpada, digamos assim, pelo Airbnb, porque ele cresce muito mais. Então, as outras categorias também vão diminuindo, contribuindo para esse crescimento do Airbnb, né? Se a gente for considerar a margem de erro, a gente pode dizer tranquilamente que 23 para 25 dobrou. Exatamente. É algo E aí a importância da verificação, 17,5, né, praticamente. e aí a importância da verificação da série histórica para a gente ver evoluções como essa, né? hostel tem ali uma certa coerência, né? Hostel é um meio de hospedagem que tem seu público e por aí vai. E imóvel de familiar tem aquela velha história, né? Tem sempre algum conhecido no Rio de Janeiro, algum amigo e por aí vai. Baixou um pouquinho também, pousada, diminuiu um ponto percentual. Ou seja, a sensação que dá é que, na verdade, o grande negócio do hotel, ele engoliu, né, os pequenos negócios. Você não tem tantos pequenos negócios quanto a gente tinha, diminuiu um pouco. Porque você vê a pousada reduzindo, o hostel se mantendo, né, outros locais se reduzindo e o hotel relativamente se mantendo, né, porque ele teve uma queda de 11% quando o Airbnb cresceu quase 20%, 17%, né? Um pouco mais. A gente pode até falar em questão de margem de erro, etc., que são percentuais pequenos, mas obviamente que não está ganhando tração. Exatamente. Não está ganhando tração, e como você vê que o Airbnb está acontecendo, né? O claro movimento, como o Otávio falou, é uma realidade interplanetária. Próximo. Agora, eu acho que tem só uma última coisa sobre isso, é que Eu- a gente não pode esquecer que durante a Copa e a Olimpíada, a gente teve quase uma duplicação da quantidade de Airbnbs também, né? Sendo oferecido. Então, acho que Oferta. a oferta de Airbnb cresce muito naquele período, junto com a própria oferta hoteleira. Então, acaba tendo um impacto aí também. Agora, por que escolheu via plataforma digital? Preço acessível, metade dos entrevistados, comodidade, conforto, localização. E aí tem um espraiamento das motivações específicas para cada um, mas essencialmente vai no preço como um fator de atratividade para a decisão de hospedagem naquele local. Próximo. Bom, esse é um dado que a gente considera interessante, sobretudo para as políticas públicas que devem ser adotadas, né? Perguntado por turista, houve alguma indicação de outras cidades, além do Rio de Janeiro? 90% falaram que não. Só 10% que estava no Rio de Janeiro, ali naqueles pontos, expressaram ter tido algum tipo de receptividade, recebeu algum tipo de indicação, vai a algum outro canto. Aí parte pela hospedagem, amigos ou o próprio guia. Isso remete à ideia de que é preciso divulgar mais o Rio de Janeiro, estado, né, o countryside nosso aí, as outras cidades, para quem está visitando a capital do Rio de Janeiro. Até porque a gente vai ver que tem gente que pretende visitar ou que já visitou outras cidades. Esses que estão agora em viagem, que estão aqui visitando o Rio de Janeiro. Então tem o interesse, tem o público cativo já que já vai. E tem o potencial de novo para ser explorado. Você vê que a pesquisa ela mostra muitos caminhos, né? Então acho que está bem claro para quem quiser avançar nesse tema turismo,
aqui tem vários indicadores. Ainda assim, Desculpa, a Secretaria de Turismo ela fez um programa, né, de divulgação de três mais, né? Eu não lembro exatamente o nome, mas era tipo 3 mais, que você teria um raio de 3 horas do Rio de Janeiro para você poder atingir outras cidades, né? Mas eu acho que foi pontual e depois desapareceu o programa. tem uma iniciativa bacana que é colocar na praia de Copacabana, na autoestação, um quiosque lá com músicas ao vivo diariamente, trazendo atrações do interior e por aí vai. Isso talvez esteja ajudando, mas está claro que a gente pode fazer mais. E, no entanto, 30% pretendiam ou já tinham visitado alguma cidade do estado. Quais são as cidades? Búzios, Arraial do Cabo. Búzios está aqui na frente, logo ali. O João está assistindo. Depois a gente manda para o pessoal de Búzios. O secretário de Búzios, ontem eu conversei com ele. Arraial do Cabo, Angra, Paraty. Olha Niterói aí, hein? Olha Niterói chegando junto. Gostei. Enfim, tem aí. À frente de Cabo Frio. Mas mostra que já é o resultado de um esforço de Niterói, né, para poder convidar as pessoas a visitarem Niterói. Atrações, pontos turísticos mais visitados. Aí coloca a nuvem de palavras, pole position, naturalmente, Pão de Açúcar e Cristo Redentor. Aí fizemos uma a mais. Sim, e se não tiverem esses dois? Maracabana, Copacabana, né? Olha a escada Selarón. Essa está em tudo que é roteiro, tudo, né? Bom, mas aí você tem uma pluralidade de oportunidades, né? O Parque Lage ali que está sendo reformado. Museu do Amanhã cresceu. Ah, sim, boa lembrança. Ipanema, praias, é isso. Santa Teresa, Aquarrio. No centro, né, do Rio, de maneira geral, aparece bastante, né? Museu da Manhã, Santa Teresa, Lapa, Aquarrio. E com protagonismo maior Centro também. do Rio. Centro do Rio, Parque Lage. Você vê que esse ano a força, né, das palavras, que o realce das palavras que o programa dá aumentou para o entorno. Não foi um destaque assim, objetivamente só. E as favelas também que aparecem. Sim. Bom, satisfação e lealdade foi outro quesito investigado. Expectativa com relação à segurança pública. Se conversa com qualquer pessoa, quem entende e quem não entende de turismo, sempre tem a pauta da segurança. Esse é um dado importante que a gente vai conjugar com o posterior, certo? Porque a ideia era justamente explorar do visitante a informação do que era a expectativa pretérita ao momento do seu deslocamento para o Rio de Janeiro. Então, você tinha uma ideia de insegurança, ou seja, de pouco seguro ou nada seguro, de cerca de, na média, de 27,7%. E aí vai um ponto que eu acho fundamental. A pessoa expressou, não, eu tinha uma percepção muito ruim, pouco seguro, nada seguro. 37, Otávio. 37. Perdão, 37. Só que tem um detalhe. A pessoa veio, mesmo achando que aquele destino tinha essa característica. Isso tem a ver com aquele ativo imaterial do Rio de Janeiro. Ah, não quero saber, eu vou para o Rio de Janeiro. Eu acho essa informação muito interessante, porque o Rio de Janeiro ele é uma cidade sui generis. Assim. Em toda a pesquisa que a gente fazia, né, no observatório, a gente perguntava para as pessoas o que você achou dos preços do Rio de Janeiro? Ah, muito ruim, tudo é muito caro. O que você achou da segurança? Ah, não, muito ruim, péssima. Um amigo meu foi assaltado. Você recomenda o Rio de Janeiro para outro turista? Com certeza, vale muito a pena, né? Então, assim, É isso aí. é uma idiosincrasia, né? Porque realmente é uma cidade que tem tantos problemas, mas que o turista não se sensibiliza exatamente com essas questões dos problemas, né? Acho que a beleza, a atração do Rio de Janeiro supera os problemas e o turista acaba vindo, né? E tem um ponto que você levantou, que lá na frente a gente vai ver de outra nuvem de palavras. Por que Rio? Aí vem uma palavra, reputação. Então, assim, contrasta, né? Segue.
Bom, por que existia essa expectativa de pouca segurança? Notícias, relatos de opiniões, segurança, enfim, o que todo mundo já esperava fosse o contexto do resultado. E aí, a pesquisa perpassou uma série de ingredientes que compõem a experiência turística, por assim dizer, certo? E, no conjunto, a gente sabe que, né, João, foi um resultado satisfatório. Todos acima de 80, 90, aí você vê preço aqui que fica um pouco acima de 70%, mas assim, aparentemente a grande maioria deles passando direto, E com aí média para passar direto. todo mundo, a gastronomia muito alta, o ambiente natural. O ponto de chamar atenção, né, dentro da parte negativa, na questão de muito satisfeito e satisfeito, você vê ali a ordenação urbana, que tem a influência, que é um percentual baixo em relação aos outros, né? Até a parte de segurança pública que você vê que vai para acima de 60, ali um pouco mais, você fica ali na faixa de 61, mais ou menos. Então você bate um pouco aqui com segurança pública, são os dois. E ordenamento urbano, ordenação urbana tem a ver também com a parte de segurança, que aí é lixo, é aquela reclamação que eles fazem da sensação de insegurança, que a gente vai ver um pouco na frente da nuvem de palavra, mas influencia também na parte de segurança em relação à sensação. Hospitalidade, que é uma característica intrínseca ao carioquismo nagô, não é isso? 91%. É uma grande oferta cultural forte, hein? Muito forte também. E aí, o IFEC fez uma consolidação super interessante que, como eu disse, né, faz análise do que era a percepção e do que foi a experiência propriamente dita. O antes e o depois, ou o durante, né? E aí tem um consolidado? Tem, ou é aqui. Na verdade, é o seguinte, você tinha ali 27% com muita preocupação quanto à segurança, e esse mesmo universo sai com 66% de satisfação da segurança. Agora a satisfação. Na verdade, antes era a expectativa antes dele viajar e aqui E agora a satisfação. durante a viagem, né? Foi os 67 que você falou, muito satisfeito e satisfeito. Somatório dali do 2025, 24%, 24,1% e 37,8%, que vai dar um pouco acima de 60%. Esses dois aqui, os dois primeiros. A somatória do total da satisfação. E aí no anterior, você tinha 16 mais 13 do 2025, em torno de 30%. Exatamente. E aí você praticamente dobra o percentual daqueles que estão com a visão positiva em relação ao Rio de Janeiro, antes da expectativa e depois com a experiência. Isso abstraindo aquele que não é casado, nem solteiro e nem tico-tico no fubá. É nem satisfeito, nem insatisfeito. Isso. Então, pegando o conteúdo da manifestação explícita do que pode ser o eixo de satisfação e o eixo de insatisfação. Você dobra do ponto de vista do que era previamente para do que consolidou ao tempo da estadia, é um dado significativamente interessante. E aí, para aqueles que ainda têm uma expectativa, uma experiência negativa, que a gente tinha aqueles quase 40% que você falou, com relação à expectativa negativa. Isso cai para a experiência para algo em torno de 10%, ficaria um pouco abaixo ali de 11%. E esses ainda permanecem com uma visão negativa do Rio de Janeiro. Aí, de novo, mas são 10% apenas. E aí a gente vai para o cômputo total. De 2 milhões de visitantes, 10% é muita gente falando mal do Rio de Janeiro. E aí, ali embaixo, o porquê. A gente foi identificar o porquê. Em 2024, tinha uma coisa... Esse é um ponto de atenção, um ponto que pode se colocar como negativo mesmo. Você tinha uma sensação de segurança ali, uma coisa aberta,
que a gente não sabia definir muito bem o que era, ordenamento urbano, como eu falei. Agora, em 2025, o negócio fica um pouco mais concreto, né? Além da sensação de insegurança, você tem, ó, precisa ser mais cuidadoso, aí vem provavelmente a questão de ordenamento, você tem a questão da polícia, tem medo, vivenciou alguma questão, ó, tentativa de assalto ou assalto efetivo. Então, assim, você tem alguns aspectos ali que mesmo o percentual ali estando mais ou menos no mesmo nível, pioraram em relação a esse percentual que se manteve muito baixo ainda, é bom se dizer, mas que a gente precisa entender por que que ainda existem aqueles que saem falando mal do Rio de Janeiro ou com uma experiência negativa. Os números consolidados, eu antes de passar para o João novamente para explicar melhor o NPS, os números consolidados relativamente aos registros policiais na DEAT, Delegacia de Atenção ao Turista, por exemplo, quando do episódio da vinda da Madonna, do show da Madonna, mostram um nível, um índice de feitos, de ocorrências muito baixo, muito baixo. Foram, parece que, 200 e poucos. Estamos falando de um evento que tinha 2 milhões de pessoas, né? Então, falar do Rio de Janeiro com esses dados de maneira transparente, eu acho que, primeiro, mostra a sinceridade, mostra a autenticidade, segundo, isso também desmistifica, né, aquela pressuposta ideia de que as coisas aqui são essencialmente perigosas. Não, não são. São como qualquer grande cidade do mundo, mas são muito interessantes para as autoridades públicas terem, enfim, uma reflexão, terem ciência de uma percepção muito autêntica dos turistas. Esse é um indicador que mostra a promoção líquida da cidade do Rio de Janeiro. O indicador NPS, ele tem um pouco mais de 20 anos, ele foi publicado em revista americana, na Harvard, então a gente utiliza, já é pacificada essa metodologia, então a gente utiliza para observar a promoção líquida do Rio de Janeiro. Então, das últimas pesquisas, começamos em 2023, então nós só temos 3, então nessa breve série histórica, foi a primeira vez que o Rio de Janeiro atingiu a zona de excelência. Acho que isso é muito importante ser colocado, porque a zona de excelência ela é atingida acima de 76 pontos. Entre o percentual daqueles que deram nota 9 a 10 e aqueles que deram nota de 0 até 6. Que aqueles são considerados os 9 a 10 promotores e o de 0 a 6 são os detratores. E o resultado da diferença é a promoção líquida. E essa promoção líquida, pela primeira vez, atingiu a zona de excelência com 78,1. Acho que esse é um dado assim que resume muito bem a evolução do estado do Rio de Janeiro em relação ao turismo. E aqui a abertura que a gente fez aí por brasileiro e estrangeiro. E realmente é 78,1, né, em 2025, tanto no geral quanto para brasileiro e estrangeiro. Fizemos e refizemos a conta, aí a questão fica ali um pouco no ajuste da casa decimal, mas realmente é o mesmo número. Pontos positivos é uma indagação que a gente gosta sempre de formular, né? Beleza, praias, pessoas, cortesias, atratividades, atividade, gastronomia, clima. Isso bate com a pesquisa de satisfação que fala da beleza natural, né? E os pontos negativos pesa muito na questão da insegurança, ó, sujeira, esgoto, tal. Quem bota aquele ponto negativo é que teve algum tipo de experiência direta ou indireta e que realmente passou por lugares que não foram bem vistos por eles, né? Seja na questão de alguma ocorrência ou na parte de ordenamento urbano. Trânsito, engarrafamento, primeira vez, hein? Acredito que isso daqui realmente seja um ponto interessante. Para a organização da cidade, tudo dá insights para que se possa melhorar. A pesquisa está bem completa. Uma pesquisa, ela tem que ter a preocupação de identificar os aspectos negativos, né? Há intenções de pesquisa, muitas vezes, construída na ideia de extrair o que seja bom, mas não tão 5 bom, minutos, Otávio. tão bom quanto saber o que é interessante, que foi aplaudido. É fundamental saber o problema para ser enfrentado, para aperfeiçoar.
E aí aquela questão, né? O que motivou a escolher o Rio de Janeiro? Aí vem a reputação, aí bate com o que o professor Azeles falou, né? E a vontade de conhecer, isso aí também apareceu. Ou seja, muita gente nova vindo, o boca a boca funcionando. Eu acho que o que está por trás da vontade de conhecer é exatamente a reputação, né? Essa reputação que se espalha pelo país e pelo mundo, né? Ele sai sendo promotor. Se ele sai sendo promotor, primeira vez em zona de excelência, com certeza a gente vai ter uma nova aceleração para frente. Mais gente querendo conhecer. Isso é um indicador muito positivo para o turismo nos próximos meses, principalmente no final do ano. Agora, o impacto econômico, falamos rapidamente, em menos de 5 minutos, mas acho interessante falar o seguinte: o Rio de Janeiro, a parte do turismo, tem avançado demais. A gente tem um volume de vendas recorde em relação aos serviços de turismo. Aí a gente pega vários indicadores. Aqui vão aparecer alguns números aparentemente enormes, tal, a gente jogando, advogando em causa própria, mas é interessante falar que outras instituições também têm demonstrado um crescimento bastante forte no turismo. O IBGE, com a pesquisa mensal do serviço, falando sobre turismo, crescimento de quase 15% no primeiro semestre em relação ao semestre do ano anterior, do ano passado. A gente tem os dados de emprego formal, o CAGED, subindo a proporção das atividades características do turismo de 15% para 30% em relação aos serviços no geral. E a gente tem chegadas de turistas estrangeiros crescendo de forma avassaladora, com um percentual altíssimo, muito maior do que São Paulo, que é a primeira cidade que mais recebe turistas estrangeiros. Em agosto foi o último dado, já tem em setembro, mas o Rio de Janeiro cresceu mais de 60% e tem uma segunda posição, mas avançando fortemente. Difícil no curto prazo chegar a São Paulo, mas eu acredito que no horizonte razoável a gente consiga bater. E aí, falando da questão do impacto, os valores, a gente tem um impacto econômico em cima do que a gente colheu da pesquisa, um gasto médio do turista estrangeiro e nacional, e uma estimativa feita pelos órgãos competentes de entrada de turistas, que a gente usa exatamente como eu falei, de turista estrangeiro, com base no Ministério do Turismo da Embratur, e uma estimativa de turistas para a parte doméstica, com base no IBGE, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar. E a gente usa uma matriz de som-produto, que é calculada foi feita em parceria com a LERJ, o FRJ, uma matriz pública que a gente utiliza para fazer os impactos diretos e indiretos. E dentro dos impactos diretos, a gente tem gasto, hospedagem, gasto de alimentos, compras, e os indiretos, compra de insumos, energia, transporte, logística. Por quê? Porque não é só impacto direto, você tem tudo aquilo que reverbera na economia ao longo do tempo, ao longo dos 12 meses seguintes à visita daquele turista. Então, não é impacto só momentâneo, é impacto direto e indireto, é impacto discreto e impacto contínuo. E aí o turista estrangeiro gastando em torno de R$ 5.000 e o turista doméstico em torno de R$ 2.000. Conversando com o Otávio, ele é estudioso, nosso doutor em turismo, e o professor também pode validar esse número, fala-se mais ou menos em torno do gasto de US$ 1.000. Então, hoje, com o dólar a 5 e pouco, bate mais ou menos ali aqueles R$ 5.000. E aí, todas aquelas divisões no gasto que ele tem. E aí, a gente, daquela conta que eu falei, né, que a gente chega da estimativa de gasto da pesquisa, da estimativa de público, a gente multiplica, faz uma média ponderada, chega a esses 10 bilhões. Desses 10 bilhões, impactos indiretos e induzidos somados, a gente chega naqueles montantes ali, numa movimentação financeira total de quase 30 bilhões, no impacto para o PIB do Estado de 13 bilhões, de uma remuneração do trabalho de 6 bilhões e quase 200 mil empregos por conta desse movimento do turismo. É para qual período, João? Esse período, a matriz ela joga para 12 meses, é quanto que isso tem impacto diluído no tempo. E aí aqui, se a gente só tem mais um minuto, são detalhes aqui, que a gente fala sobre cada número, explicando um pouquinho, e essa apresentação já com certeza está disponível para quem quiser observar. E os principais pontos são os resumos aqui que a gente fez na questão da movimentação de 27 bilhões, com números que eu acabei de falar. 10 bilhões, que é o público, o gasto direto do público, tanto nacional quanto internacional, impacto no emprego, a remuneração do trabalho e uma contribuição de 13 bilhões só nesse movimento em cima de um PIB do Estado que a gente está falando de pouco mais de 1 trilhão. Fechando no prazo, 30 segundos. Otávio, suas palavras finais. Não, nada como economista para fazer aqui a fiscalização do tempo, mas, em síntese, no conjunto da obra, eu acho que fica claro que vale a pena apostar no turismo.
vale a pena apostar no turismo como um vetor econômico, com uma vocação intrínseca ao Rio de Janeiro. E a pesquisa é mais uma contribuição do IFEC. Aliás, o IFEC está organizando, junto com a ONU Turismo, em breve, dia 24, vão ser todos convidados, para um colóquio cujo objetivo é promover um encontro de dados e estatística em turismo, né? Porque, como foi dito no início, você tem o IBGE, tem o município do Rio, que tem o observatório, tem N observatórios por universidade, tem o IFEC, tem várias outras instituições que praticam, estudam, investigam, pesquisam sobre o turismo. Então, a ideia é ter uma aproximação, trocar informações, fazer parceria, estarmos bem juntos, porque quanto mais sofisticado, aprimorado for o processo de investigação de dados no turismo, melhor para a formulação de políticas públicas. Então, é isso. Eu queria já agradecendo, encerrando, porque eu falei do investimento indispensável. E isso se dá por uma razão muito simples. Também a pesquisa aferiu, como anunciou previamente nas entrelinhas o diretor João Gomes, quando falou, né, da necessidade de ter uma visão intraplanetária, ou seja, porque isso significa, ao fim e ao cabo, na prática, só nos interessam 2 tipos de turistas. E essa foi uma constatação nossa: os turistas nacionais e os turistas internacionais. Os intergalácticos vão ficar para as próximas gerações, não sabemos quando, mas que nem sabemos se virão. Acompanhe o IFEC nas redes sociais, ifec.rj, LinkedIn IFEC-RJ, Instagram, LinkedIn, X também. Todas as nossas pesquisas a gente sempre coloca lá. Eu acho que é interessante vocês acompanharem e ajudarem a gente lá a divulgar o trabalho. Parabéns pela pesquisa, excelente, muito completa. Parabéns ao Obrigado, IFEC. Zé, obrigado a todos. Osíris, podia ser interessante o professor o João Gomes, o nosso diretor, a gente vai até fazer uma apresentação na universidade, se for o caso, hein? Já está convidado, com certeza. No Cabo Frio, A gente vai ter um encontro da Rede Brasileira dos Observatórios em Cabo Frio, e aí a gente vai convidar vocês, tá bom? Beleza. Obrigado, gente. Foi tudo bem? Olha, muito boa noite, muito obrigado.